Por que será que tantas pessoas defendem ideias que, no fundo, só as prejudicam? Por que pessoas votam em candidatos que propagam abertamente ideias que são contrárias a ele? Como alguém pobre vota em alguém que não o respeita? Como é que um gay vota em alguém que é homofóbico? Como é que um negro vota em alguém que é racista? Eu sou o Gessé Souza e no meu novo livro, O Pobre de Direita, eu exploro como a mídia, valores conservadores e a religião manipulam as emoções e a vulnerabilidade das pessoas pobres, perpetuando a desigualdade. No dia 29 de setembro, um domingo, às 20 horas, eu estarei no ICL juntamente com o Eduardo Moreira para um evento exclusivo, exatamente para discutir essas questões que são as mais importantes do nosso país hoje. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje. Hoje é terça-feira, 24 de setembro, 7h03 da manhã, tem livro novo do Gessé. Aliás, livro novo de um autor aguardadíssimo, um dos caras que mais vendeu livro na história recente do país, principalmente nas ciências políticas e sociais, né? Grandes clássicos dessa parte da nossa literatura brasileira. A gente vai fazer um lançamento do livro novo do Gessé na domingueira, aqui o grande pobre de direita, né? Agora aqui sem preconceito nenhum, pelo contrário, uma análise absolutamente técnica sobre essa denominação que a gente viu no Brasil aí, aquela coisa que a gente brinca nas redes sociais, né? Por que a pessoa vota contra os seus próprios direitos? O que está por trás disso? O que está por trás disso? O que será? Agora a gente vai ter a grande mente brilhante do Gessé para esclarecer tudo pra gente em um novo livro que vai ser lançado exclusivamente aqui no ICL no domingo às 8 horas da noite. Já está aí o nosso link para inscrição, né, Jimmy? despertaicl.com.br, faça a sua inscrição, mais um super evento do ICL na domingueira. Eu vou lembrar vocês aí ao longo da semana também, para que vocês não esqueçam, mas se você quiser garantir a sua vaga online, exclusivo, ao vivo, 8 horas da noite, de graça, no próximo domingo, lançamento do novo e tão aguardado livro do Gessé, O Pobre de Direita, só aqui no ICL. Muita gente pedindo aí ao longo dos anos, né, por mais um livro do Gessé, que fez aí vários clássicos da nossa literatura das ciências sociais para ajudar a entender o Brasil nos últimos anos. Agora a gente vai ter uma nova visão sobre essa parte da população brasileira que caiu para a direita e para a extrema-direita nos últimos tempos. Muita gente pensa, poxa, como você vota contra os seus próprios direitos? Será que as pessoas entendem exatamente o que está acontecendo? Entendem de fato o que é hoje ainda esquerda e direita? As pessoas têm essa clareza? As pessoas têm essa definição? O que leva as pessoas para esse lugar, né? Quais são as instituições, quais são os recantos aí, os recônditos da nossa sociedade que faz com que as pessoas acabaram nos últimos tempos sendo de alguma forma guetizadas online também, né? Foram levadas para um lado, para o outro, pela religião, pela política, pelo convívio social, como essas pessoas acabaram se encaixando e votando, ajudando a eleger, inclusive, projetos políticos que, no fim e ao cabo, acabam levando o país para um lugar contra o próprio direito dessas pessoas. Será que isso é compreensível de algum modo? Olha, o livro do Gessé está imperdível, a gente vai lançar, muita gente esperando um novo livro do Gessé, né, que lançou aí A Elite do Atraso nos últimos anos, um dos livros mais vendidos, como eu falei aqui, do Brasil nesses últimos anos na parte das ciências sociais, e não só, né, um dos livros mais vendidos de fato, né, você entrava numa livraria aí, até hoje você entra, tá lá exposto, muita gente leu, entendeu uma parte do Brasil, e agora a gente vai conseguir desbloquear mais uma gavetinha mental com a brilhante mente do nosso querido Gessé na domingueira, 8 horas da noite. Faça sua inscrição agora em despertaicl.com.br. Gente, olha, muita coisa no programa hoje, né? Ontem foi tiro, porrada e bomba, né? Só não teve tiro, teve porrada e teve sangue. Sangue no debate de São Paulo. Olha, já falamos sobre isso aqui, né? Para deixar bem claro, o programa está começando. Muito bom dia para todo mundo que está por aí, que está chegando no nosso chat. Muito bom dia para quem nos assiste pela TVT, pela TV Quirumurê, pela Pop TV, pelas rádios que nos transmitem em São Paulo, em Salvador, em Porto Alegre. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Vai chegando, vai deixando o seu alô no seu site. O Pablo Marçal não tem direito legal de estar nos debates. Muita gente não sabe disso, né? Pesquisa de opinião pública não define quem vai para o debate, tá, gente? É uma regra eleitoral bem clara em relação a isso.
O partido do Marçal, o PRTB, partido pelo qual ele concorre hoje a prefeito de São Paulo, não tem o direito legal de estar no debate. Já passou da hora deste arruaceiro deixar de ser convidado para os debates. Estamos chegando na reta final, tá todo mundo buscando clique com esse cara. É o que ele entrega. Diversão barata, diversão vagabunda. Ontem descumpriu regras do debate que ele próprio tinha assinado, foi expulso do debate bem no finalzinho, porque além de tudo é um espertalhão, deixou para descumprir as regras no final, e um assessor do Marçal acabou agredindo gratuitamente com um soco no rosto o marqueteiro do Ricardo Nunes. A imagem é clara e evidente. Ele chegou a cair no estúdio, saiu do estúdio com o rosto todo sangrando. O assessor do Marçal foi para a delegacia, muito possivelmente será processado por isso, né? Foi pego em flagrante, inclusive, né? No local da agressão. E aí, assim estamos com o debate sobre o maior PIB da América do Sul em uma cidade. Esse é o nível do cara que quer governar a cidade de São Paulo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho vamos cair sobre isso aí, e vamos falar também sobre o Líbano. Israel está promovendo no Líbano, sob suposta tentativa de atacar o Hezbollah, uma nova Gaza. As pessoas estão fugindo de lá, são mais de 500 mortos. Começou na semana passada, já tinha uma tensão ali com bombardeios. Na semana passada, aqueles atentados terroristas, né? Israel promoveu atentados terroristas, finalmente algumas pessoas começam a falar sobre isso. Eu falei aqui no primeiro dia já, com aquelas explosões de pagers e de walkie-talkies, com homens-bomba involuntários, pessoas que se tornaram homens-bomba sem saber. O nome disso é terrorismo, espero que alguém consiga chamar isso pelo nome que é, inclusive nos fóruns internacionais, Corte Penal, ONU, sei lá o quê. Eu não sei se essas coisas prestam para alguma coisa ainda, não sei se tem algum controle sobre Israel, de fato, aparentemente não tem. Né? A gente vai falar muito sobre isso também, é o grande assunto no mundo hoje. A gente, claro, vai falar do assunto doméstico aqui, vai falar do Marçal, vai falar da agressão, vai falar do soco, vai explicar um pouco o que está acontecendo. Agora, o assunto no mundo hoje é uma possível guerra total e tomada de territórios, claro, por Israel lá no sul do Líbano, tá bom? Tem bastante coisa pra gente falar hoje. O Lula vai estar na ONU também, esteve ontem também em alguns encontros em Nova York. Vamos lá que tem bastante coisa no programa de hoje, tá? Se você já está chegando por aí, vai deixando seu like, vai ativando o sininho, vai assinando os nossos canais. Nós estamos ao vivo no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore. Estamos ao vivo também pela televisão aberta lá em Salvador, na Bahia, pela TV Kirimuru, em Porto Alegre pela Pop TV, em São Paulo pela TVT. Você pode acessar pela televisão os nossos programas por aqui e também em 3 rádios em São Paulo. Muito obrigado, muito bom dia para quem nos acompanha pelo bom e velho radinho, principalmente se você está no trânsito. Muitas pessoas nos ouvem no trânsito. Já peguei Uber, inclusive, que estavam ouvindo os programas do ICL. Já vi muita gente assistindo os programas do ICL pelos celulares, para lá e para cá. Aliás, a gente recebe cada vez mais fotos de pessoas que são fotografadas aí. Claro, nós recebemos, mas não publicamos, né? Geralmente não vem com o rosto da pessoa também, mas a pessoa tá no busão lá, tá no metrô, com o celularzinho acompanhando o ICL. É muito bom ter a companhia de todo mundo. Se você quiser nos acompanhar pela rádio em São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, pela Rádio Heliópolis e também pela Rádio Cantareira, você pode sintonizar qualquer uma dessas 3 aí no seu dial, como diria o Lulu Santos, e acompanhar o programa pelo bom e velho radinho. Vamos lá rapidamente para a Folha de São Paulo. O país tem 7ª onda de calor em 2024 e temperatura em São Paulo deve chegar a 33 graus nessa terça-feira. O Brasil enfrenta nessa semana sua 7ª onda de calor, lembrando que várias delas foram durante o inverno. Sabe-se lá o que vai acontecer neste verão, quando a temperatura média fica 5 graus acima da média mensal, conforme a Climatempo. Por isso, a previsão é de temperaturas elevadas no estado de São Paulo. Na capital paulista, por exemplo, a máxima nessa terça-feira deve chegar a 33 graus no começo desta gloriosa primavera, de acordo com o IMET. Na segunda, a estação meteorológica do Instituto do Mirante de Santana, na zona norte paulistana, registrou 33,8 graus às 3 horas da tarde. Segundo a Climatempo, um bloqueio atmosférico se estabelece na região central do Brasil, intensificando a massa de ar quente, que impede a formação de nuvens carregadas e dificulta a passagem das frentes frias, favorecendo a temperaturas elevadas. Esses bloqueios atmosféricos, eu sempre gosto de repetir aqui, um deles, o maior deles desse ano, mais preocupante, foi justamente o bloqueio atmosférico que ficou
pousado aí em cima de algumas regiões do Brasil, impediu que a frente fria com um volume de chuvas colossal avançasse pelo nosso mapa, né, em direção a Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, ficasse estacionada, essa chuva ficasse estacionada no Rio Grande do Sul, e essa chuva acabou virando aquela bomba de água que causou as terríveis enchentes, das quais o Rio Grande do Sul, aliás, ainda não se recuperou. Nós fizemos uma cobertura intensa, o Diogo Zanata, a Heloísa Vilela, fomos até as cidades atingidas, Porto Alegre, as cidades lá do Vale do Rio Taquari também, e a coisa ainda está a passos lentos, tem muita gente desabrigada ainda, tem muitos locais que foram abandonados, tem muitas casas que ficarão desabitadas, possivelmente algumas cidades terão que mudar totalmente ou parcialmente de lugar, e aí abre-se espaço para tudo que é coisa, né? Em algumas das cidades eu vi lá. Aliás, a gente tem que voltar para lá para terminar a nossa cobertura, porque a gente tem material que ficou para trás e tem um material para discussão política agora, inclusive, porque algumas cidades do Rio Grande do Sul podem, de fato, se tornar novas cidades da iniciativa privada. Vocês não, sabe, o bairro privado é capaz de no Brasil, daqui a pouco a gente tem a cidade privada. A cidade tem que mudar de lugar, já tem lá consórcios de empresários nacionais e internacionais que vão fazer o seu marketing lá, né? Não vão resolver a vida de ninguém, mas vão resolver a vida lá de algumas pessoas para fazer um marketing ali, vão comprar terrenos em outros lugares de forma privada, construir cidades privadas e mostrar que só a iniciativa privada é capaz de fazer isso pelo Brasil. Esse é o grande perigo se o poder público realmente não tomar a rédea dessa situação. Infelizmente, o poder público local, principalmente as prefeituras, estão, no geral, completamente rendidos ao poder financeiro desses empresários. É um excelente debate para a gente fazer. Aliás, a gente fez um pouco desse debate por aqui, quando a gente estava no meio da cobertura lá, e isso não parou, pelo contrário, isso vem se intensificando. Olha, o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica acredita em economia de quase 2 bilhões de reais com o horário de verão. Então, possivelmente, o horário de verão vem aí, né? Um estudo publicado no site na segunda-feira, no site do Operador Nacional do Sistema Elétrico, apresentado pelo governo federal na semana passada, no qual defende o retorno do horário de verão. O órgão calcula ser possível economizar até 2 bilhões com a mudança nos relógios a ver, né? Não tem ainda, principalmente a economia, entre as 18 e 20 horas, quando a energia solar deixa de abastecer o sistema e aumenta o consumo nas residências brasileiras. Não há uma definição ainda, mas possivelmente, né, ao que tudo indica, teremos a volta do horário de verão, que o Bolsonaro acabou, na minha opinião, a única coisa boa que o Bolsonaro fez, porque eu não gosto de horário de verão, mas eu sei que eu sou voto vencido, calma, eu sei que vocês gostam, tá tudo certo, tá tudo beleza. Eu não gosto que fica tudo muito tarde, né? Ainda mais para quem mora no sul do Brasil, né? O final do dia aqui demora. Quem nunca veio para cá não sabe, né? Começa a acabar o dia 6 e termina às 8h30, mais ou menos, né? Quem mora mais pro centro do país ou mais pro norte, a noite vem em 15 minutos. Aí é pra gente com horário de verão, que quando vê é 9 da noite, você tá começando a organizar, né? E aí vai dormir 2 da manhã. Eu, particularmente, fico meio bagunçado. Mas tudo bem, vamos que vamos, né? Olha, notícia boa para 2025, viu? O Brasil terá 9 feriados prolongados, Jimmy. Né? Tem um calendário aqui. De 13 feriados nacionais, 9 serão dias úteis e devem permitir emenda. Para quem quiser saber, então, o que a gente tem de feriado no ano que vem? Um monte de coisa, né? Vamos ver aqui, ó. 1º de janeiro é numa quarta-feira. 3 de março, que é carnaval, ponto facultativo, né? Segunda. 4 de março, terça. 5 de março, segunda-feira, quarta-feira de cinzas. Abril, 18 de abril, que é um feriado nacional, sexta-feira santa. Sexta, né? Claro, Páscoa, domingo. Tiradentes vai cair numa segunda, então vai poder ter feriadão, Jimmy. Vai preparando já aí, olha que beleza. Dia 18 de abril, sexta, dia 21, segunda. Então a gente vai emendar tudo isso aí, né? Não quero nem saber se já não decidiram ainda. Estamos decidindo no ar aqui, Jimmy, né? Estamos soltando uma fake news, talvez, aqui, não sei. Mas já estamos dizendo que nós não vamos trabalhar. 1º de maio, quinta-feira. Junho, 19 de junho, que é o Corpus Christi, é ponto facultativo. Quinta-feira também, 1º de maio é feriado nacional. Quinta-feira pode emendar a sexta. Vai ficando a dica aí, né? Pra Marcinha, pra Elga, todo mundo que organiza aí, ó. Tô dando a dica no ar aqui, hein? 7 de setembro vai ser domingo. 20 de setembro, que é o nosso feriado estadual aqui, a gente se ferrou, porque aí o ano que vem é sábado, no ano que vem é domingo. Se der mal, né? Já foi. Já é o primeiro ano que a gente folga
Eu tava tentando adaptar o nosso calendário aqui ao calendário de São Paulo, já se ferramos, já não vamos ter o feriado mais. Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, mas vai ser 12 de outubro, vai ser domingo, então não adianta nada. E aí, novembro, 2 e 15 de novembro, que geralmente são feriados que todo mundo para, vai ser também domingo e sábado, então perdemos esses. 20 de novembro, uma quinta-feira, então vai dar para emendar, né? Feriado nacional, dia de zumbi e o dia da consciência negra, que foi promulgado, aliás, como feriado nacional esse ano, porque era até esse ano que passou, eram feriados estaduais ou municipais com pontos facultativos, né? O governo, então, colocou isso como um feriado nacional, agora todo mundo vai parar, finalmente. E aí teremos o Natal do ano que vem, vai ser numa quarta-feira, quarta e quinta, né? A véspera, 24 e 25, e 31 de dezembro, quarta-feira. Então tem várias emendadas, mas a gente perdeu umas coisas que eu não gostei aqui. Principalmente perdemos, Jimmy, em novembro, 2 e 15, e 20 de setembro a gente se ferrou, Jimmy. Vamos ter que fazer lobby lá no RH do ICL para adequar o nosso calendário aqui ao calendário de São Paulo. Aí quando o feriado do calendário de São Paulo cair no sábado, a gente volta para o Rio Grande do Sul. Bom, né? Isso, nós temos o mesmo feriado que São Paulo. Né? São Paulo tem uns 400 feriados, né? Esse mito de que o pessoal trabalha lá é bobagem. O pessoal está sempre de feriado. Eu tô ligado aqui, né? Olha, a justiça decretou a prisão do cantor Gustavo Lima, em investigação sobre as bets. A Justiça de Pernambuco determinou nesta segunda-feira, foi ontem, né, a prisão do cantor Gustavo Lima. A decisão é da juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do Estado. A prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A reportagem tentou contato com o cantor, mas até agora o cantor, a princípio, está sumido. Ontem saiu notícia que ele viajou do Brasil antes da decisão judicial. Será se vazou a informação, né? É assim, gente, se tu tem grana no Brasil, tu é uma pessoa bem informada. Não tô dizendo nada, hein, ô Gustavo Lima, nada. Tô dizendo o seguinte, se a pessoa tem dinheiro no Brasil, a pessoa tem condição de ser bem informada, né? Assinar bons sites, bons jornais, TV por assinatura, né? Se tem grana mesmo, pode assinar até um clipping privado aí para a pessoa fazer clipping todo dia, entregar para a pessoa, né? Bonitana tá aqui, ó, doutor, que precisa. Claro que você pode acompanhar aqui o Desperta, que vai estar bem informado de fato com o texto, com o contexto das coisas também, né? Agora, o Gustavo Lima aparentemente muito bem informado, né, doutor Gustavo? Muito bem informado, antes da decisão sair, pelo que a gente está sabendo, já tinha sumido Gustavo Lima. Dizem que não está nem no país. Será que essa informação chegou? Será que um passarinho contou? Passarinho do Twitter não é mais, porque o Twitter matou o passarinho, virou um X. Algum passarinho contou para o Gustavo Lima, né? A grande treta é que o Gustavo Lima está envolvido no negócio das bets. Aquela grande operação que teve aí uns dias atrás, prendeu um monte de gente, 2 bets super famosas que patrocina aí futebol, time de futebol, emissora de TV, campeonato, tá para tudo que é lugar, né? Alguém consegue acreditar em qualquer jogo de campeonato no Brasil hoje? Eu, sinceramente, não, sabe? Aquelas coisas esquisitas que a gente via, que antigamente, hoje não faz mais, né? Antigamente chamava o juiz de burro, né? Aquele pênalti esquisito, aquele cartão amarelo que não existe, aquela inversão de escanteio, tudo isso é apostável nos sites. Esse é o problema. Sabia? Quem não aposta não sabe, né? Vou apostar que vai ter 3 escanteios no primeiro tempo. Tudo isso é apostável nos sites. Aí, por acaso, virou escanteio o negócio ali. Tudo bem. Um cartão amarelo aqui que era... Dá um amarelo aqui. Aí o jogador erra um pênalti ridículo, comete um pênalti ridículo dentro da área, tudo isso é apostável. Eu não consigo mais ver futebol do mesmo jeito. Eu falo sinceramente para vocês. Não é só no Brasil, hein? Não é só no Brasil. Em alguns lugares do mundo, principalmente na Espanha, se não me engano, já estão proibindo as bets de patrocinar times de futebol. Tanto é que os times que vão jogar a Champions League na Espanha, se eu não me engano é na Espanha, se eu estiver errado alguém me corrige aí, mas acho que é na Espanha, sim. Os times que vão jogar o campeonato europeu lá, agora, na Espanha, tem que mudar o patrocinador da camiseta, sabia? Estão proibindo. Tem muita gente fechando o cerco em relação às bets. O Gustavo Lima está num rolaço desse negócio, acusado de fazer parte desse grupo criminoso, de ser sócio desses caras, venda de avião, empréstimo de avião, não sei o quê. Só que o motivo da prisão não é esse.
O motivo da prisão é um motivo de prisão bem claro e específico. Aí vê se vocês concordam com a juíza ou não. O Gustavo Lima deu a tal da festa lá na Grécia. Festa que tava lá o Ronaldo Caiado. Governador? Hein? Deus, pátria, família e Bete. Né? Nada mais a favor da família do que o jogo do tigrinho, né, governador? Hein? O jogo do aviãozinho. Isso é pró-família, assim, num nível que eu não consigo nem descrever. A família, é claro, das pessoas que estão roubando o dinheiro do pobre do Brasil, que está apostando nessa porcaria, né? Tava lá o Caiado, declarou hoje, se não me engano, para o Jornal Globo, que quando soube que esses caras suspeitos estavam lá, na festa, no iate, o iate de 1 bilhão que o Gustavo Lima alugou, agora podemos imaginar com que dinheiro, inclusive, né? O Ronaldo Caiado disse que mandou expulsar os caras do iate. Ô, governador, tá bom, eu tenho direito de achar que o senhor tá mentindo, tá? Não sou obrigado a acreditar. Até porque os caras não saíram do iate. Até porque eu duvido que o senhor mandasse eles fossem sair. Porque, aliás, esses caras devem ser mais ricos do que o senhor, mais poderoso que o senhor e mais influente que o senhor. Né? Não à toa o senhor estava na festa deles, e não o contrário. Né? Os caras aí que comandam o negócio das bets, que é um negócio bilionário, o senhor estava na festa do Gustavo Lima, que é sócio desses caras todos aí. Amigo, parceiro, associado. Eles não foram para sua festa. O senhor era convidado lá. Né? Então não vem de papinho, o Caiado. Tá bom? Foi lá beijar o Netanyahu no meio do massacre em Gaza, o senhor e o Tarcísio. Né? E tem uma curiosidade nessa história toda, que tínhamos um ministro do Supremo Tribunal Federal no iate, na festa. Na festa. Nunes Marques. Sabe como é que é, né, Jimmy? Tava ali em Roma, né? Eu já morei em Roma, então assim, tava ali em Roma, né? O que é perto de Roma ali, se você quiser visitar ali perto de Roma? Pega um trem ali, vai pra Florença, né? Tranquilo, pertinho de trem. 2 horinhas ali, tá ali, né? Tá em Roma, vai pra praia, né? Roma tá muito próxima do mar, pertinho ali, 40 minutinhos. Pega um trenzinho ali na Estação Pirâmide, né? Pega o metrô, vai até a Estação Pirâmide. Pum, tá lá. Estação Ostiense é o nome, viu? Dr. Nunes Marques. Quando estiver em Roma, fala comigo. Posso dar várias dicas, tem vários roteiros para a Itália toda, aliás. Já cheguei a fazer roteiros separados por região, doutor. Sabe? Quero só conhecer a região norte, quero só a central, quero só o sul, só Roma, só Veneza. Tenho vários roteiros, fiz para amigos, já mandei com um mapinha. Ó, caminha aqui, caminha lá, faz isso, para comer aqui, dá tanto tempo, tá tudo prontinho. Posso passar para o senhor, inclusive. Aí o Nunes Marques falou, não, Gustavo Lima estava ali em Mykonos. Vou dar um pulo em Mykonos. Olha, doutor Nunes Marques, Mykonos não está no meu roteiro de viagens pela Itália, porque assim, perto não é, né? Barato para viajar também não é para lá. Aí tava toda essa galera. O motivo da prisão é que o Gustavo Lima volta pro Brasil no avião dele e traz 2 desses camaradas que estão com prisão decretada. E os camaradas, eles somem no meio da viagem. O avião para fazer algumas escalas, possivelmente para reabastecimento, e a suspeita é de que o Gustavo Lima tenha ajudado a homiziar estas pessoas em alguma ilha do Oceano Atlântico. Que beleza, hein? Eu posso tudo, né? Hein? Tchê, eu posso tudo, e você? Aí a juíza falou, não, só um pouquinho. Tchê, pera lá. Só um pouquinho. Aí tá demais, né? Aí assim fica muito na cara que o senhor tá assim, não tá nem aí, né? Não tá nem aí. Pode achar que pode tudo. Tá sempre, uma galera sempre rodeada de puxa-saco, né? Tem dinheiro pra caraca. Então assim, a quantidade de chupim que tá em volta é enorme. Ninguém nunca diz não, todo mundo sempre diz amém. Sim, o senhor pode tudo, o senhor é poderoso, o senhor mora naquela casa que parece a Casa Branca, né? O senhor praticamente é o presidente dos Estados Unidos, mas não precisou nem ser eleito e nunca vai perder o cargo. Imagina. Quer deixar os caras em algum lugar? Deixa. Ô, Gustavo Lima, faltou ligar pro seu advogado e o seu advogado fala, vai dar ruim esse negócio aí, viu?
ficou com medo possivelmente da chegada no Brasil, porque ia ter a imprensa toda lá e os caras talvez pudessem ser presos no aeroporto na chegada, né? Aí deixou lá, a juíza falou, não, só um pouquinho, doutor, né? Então, prisão decretada, não encontraram o homem ainda, sabe-se lá onde é que tá. Engraçado, eu acho que tem que procurar o Gustavo Lima em alguma prefeitura do interior, de cidade pequena, pega uma lista que o ICL fez, doutora juíza, doutora Andréa Calado da Cruz, o ICL fez uma lista de prefeituras pequenas do interior do Brasil que gastam até metade ou mais da verba da cultura do ano todo só com o show do Gustavo Lima. Uma coisa esquisitíssima, na minha opinião. Né? Pega essa lista, doutora, porque nos próximos dias ele vai estar em alguma desses lugares aí. Porque tem um cachê para pegar lá. Né? Aí deixa lá a polícia de plantão e prau. Né? A ver se vai se apresentar nas próximas horas. A matéria completa, claro, está lá no iclnoticias.com.br. Jogos de azar têm efeito devastador, de juíza que mandou prender Gustavo Lima. Segundo um especialista ouvido pelo UOL, ele pode ser considerado, né, um foragido. Né? Um especialista, claro, é a opinião de um, mas ela não é uma opinião isolada, todo mundo já está aí falando, se ele não se apresentar nas próximas horas, claro, pode ser considerado um foragido. A prisão foi decretada ontem. Gustavo Lima aguarda fora do Brasil os próximos passos do caso que investiga a lavagem de dinheiro em casos de apostas online. Segundo o advogado criminalista Demetrios Kovelis, antes da prisão, a equipe de Gustavo Lima pôde entrar em contato com um pedido de habeas corpus preventivo. Segundo ele, há chance de mudança na decisão. Diferente de Deolane, alvo da mesma operação, Gustavo não pode solicitar prisão domiciliar mesmo tendo 2 filhos pequenos. O benefício, segundo explica, é para mulheres grávidas ou com filhos menores de 12 anos. Provavelmente esse benefício não será concedido a ele. O decreto de prisão de Gustavo Lima tem o intuito de garantir a boa condução da investigação. O envolvimento com sócios e proprietários das casas de apostas através das transações bancárias de milhões de reais serviu de fundamento para a justiça. No entanto, fora do país, é difícil que a prisão aconteça. O mais comum é que haja uma comunicação entre os países, aí fica muito difícil, tem que mandar carta rogatória, pedido internacional, pode entrar aí nas Interpol da vida, mas aí tem que ver se o mesmo crime que é previsto no Brasil, porque aí é uma série de coisas, né? Organização criminosa, lavagem de dinheiro, isso, aquilo, se tem correspondente na mesma jurisdição do país estrangeiro, vira um caos. Resumindo, com grana, com avião, com tudo que tem direito, com todos os advogados, Gustavo Lima aparentemente pode ficar fora do Brasil por tempo indeterminado. Essa é a verdade. Mas poderá ser considerado um foragido. Então atenção, prefeituras que contrataram o show do Gustavo Lima. Vocês têm a chance agora de economizar mais de R$1 milhão com esse show e investir no espetáculo de teatro local, levar uma peça bacana para as pessoas entenderem melhor, levar 4, 5, 6, 7, 8 shows em vez de um show só, né? Em vez de ficar fazendo sonho de prefeita por aí. A gente viu até um vídeo na semana passada, né? O sonho da prefeita era ver o Gustavo Lima. Daí ela pega o dinheiro da prefeitura e faz o show do Gustavo Lima lá. Por que não? Você não faria o mesmo? O meu sonho era ver o Pink Floyd. Se eu fosse prefeito, eu ia tentar fazer a reunião do Pink Floyd. Gastar todo o dinheiro da prefeitura. É assim, não é? Se eu entendi bem o que a prefeita tinha falado pra gente naquele dia, né? Gustavo Lima é incluído na lista de procurados dos aeroportos brasileiros. Reporta o UOL aqui, teve seu nome incluído no sistema de procurados dos aeroportos, conforme fontes da Polícia Federal. Isso significa que caso ele retorne ao país, será preso no aeroporto. Gustavo Lima está em Miami com a família após participar do Rock in Rio, informou o jornalista Léo Dias. Pablo Marçal, candidato à prefeitura, disse à coluna que falou com o cantor e também confirmou seu paradeiro. Hoje tem rolo, tá o Pablo Marçal, né? Ei, Marçal. Fala com o foragido de manhã, assessor dá porrada na cara no debate da tarde, né? O que vai aprontar hoje para Marçal? Não há informações se ele foi para os Estados Unidos em seu jato particular, traz aqui a Raquel Landim lá no UOL. Justiça manda soltar Deolane Bezerra, sua mãe e outros investigados. Prisões eram preventivas e foram suspensas. Bens e contas bancárias seguem bloqueados. Prisão preventiva você prende de modo preventivo para quê? Para prevenir a continuidade delitiva. É para isso que tem uma prisão preventiva, né? Então nessa operação foram presos
Muito possivelmente as forças de ordem foram lá, congelaram contas, bloquearam bens, né? Apreenderam as coisas todas lá, bloquearam o acesso dessas pessoas para que elas continuem a sua atividade deletiva e aí, corretamente, depois que isso acontece, as pessoas precisam ser soltas. Este programa aqui, eu sou contra a prisão preventiva, é só em ultimíssimo caso e pelo menor tempo possível. Afinal de contas, essas pessoas todas aqui, inclusive o Gustavo Lima, atenção, são inocentes até que sejam condenadas. Tá bom? Vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Essas pessoas todas estão sendo investigadas, os indícios são acachapantes do que aconteceu. Nós não conhecemos no detalhe todos os casos das pessoas envolvidas porque os autos todos não são públicos, só uma parte das decisões judiciais. Beleza? Então a pessoa não pode ficar presa. A não ser que ela represente perigo para a sociedade, de algum modo, né? Ou possa continuar delinquindo. A justiça entendeu que não é o caso. O que vai acontecer com o Gustavo Lima? Possivelmente. Ou vai conseguir um habeas corpus e vai se livrar desse negócio, e vai aparecer lá e dar as explicações dele e boa. Ou vai ficar um tempinho preso ali, vai pegar uma preventiva, porque eu acho que essa juíza aí não tá muito afim de arregar não, né? E aí, depois vai ser solto também, porque não vai ficar preso o Gustavo Lima de modo preventivo agora. Possivelmente será preso, né, por ter ajudado a homiziar esses caras aí, ter jogado eles numa ilha do Atlântico lá e boa, vai ficar ali um tempinho ali e aí depois solta, né? O que eu acho que vai acontecer? Olha, como um bom representante do Deus, Pátria, Família, que é essa galera toda aí, e esse cara também, aliás, já declarou o voto no Pablo Marçal, inclusive, não por acaso o Pablo Marçal disse que falou com ele ontem, né? A polícia não acha, mas o Pablo Marçal acha. Vai ficar fugindo. Né? Porque vocês são macho pra caraca, né? Sempre, né? Até que precisa mostrar que é macho mesmo. Aí, né? Aí não, né? Pra Miami. Hein? Fica ali um pouquinho. Bota os advogados em cima. Vai ter que gastar um dinheirinho agora também, né? Não é que vai fazer falta também, né? Aparentemente, não parece. Crianças e adolescentes sofrem muito com fumaça e com mudanças climáticas, alerta a Unicef. No Brasil, 33 milhões de menores enfrentam pelo menos o dobro de dias quentes a cada ano em comparação com seus avós. A Anatel determina novas medidas de combate a fraudes e golpes telefônicos. Prestadoras deverão realizar novas etapas de verificação nas chamadas. A Anatel tentando aí de todo modo, já desde o ano passado, diminuir os golpes que vêm pelo celular, principalmente contra pessoas mais idosas, né? Adolescente indígena é encontrado morto em área de conflito no Mato Grosso do Sul. Encontrado na rodovia, o jovem Caiová vivia na terra indígena Nhanderu Maragatu, palco de tensão este mês, a mesma terra que a gente fez a cobertura aqui, portanto mais uma morte no campo no Brasil. Enquanto isso, o STF está lá com um grupo de discussão para debater o marco temporal. Grupo de discussão esse que não tem mais indígenas, porque os indígenas pularam fora, falaram isso aqui é uma palhaçada, um teatro, não há debate a ser feito, mas aparentemente o STF decidiu manter esse grupo de discussão. E, portanto, é um caso clássico do STF, primeiro atuando como, o que é a vara de... Como é que é? Não é a vara... Como é que é o negócio aquele da justiça aqui? Conciliação, né? Conciliação. Hein? Eu não sabia que o STF era vara de conciliação. Achei que fosse uma corte constitucional. Estou enganado, né? Corte constitucional vai lá e fala, não, isso aqui pode, tá dentro da Constituição, isso aqui não pode. Mas virou assim, vamos começar a debater, né? Não tinha o negócio do PL do estuprador aí, que estavam querendo passar? Extrema-direita no Brasil? Quem sabe a gente faz um debate no STF também? Leva uns estupradores, leva umas vítimas. Vamos fazer um debate, o que vocês acham? Hein? Aí o grupo criado agora lá no STF pelo ministro Gilmar Mendes para debater esse negócio do marco temporal, é o debate de um lado só. Já meio que era, agora escancarou, né? Enquanto isso tem gente sendo assassinada do país. Enquanto o debate acontece, né?
Após crítica do ICL, Ministério da Justiça notifica Engenhão por anúncio de site de acompanhantes. O Ministério da Justiça expediu ontem, portanto, notificação ao representante legal do Estádio Olímpico Newton Santos, conhecido como Engenhão no Rio de Janeiro, onde joga o Botafogo, para dar explicações sobre a propaganda do site de acompanhantes Fatal Model, exibido durante o jogo Botafogo e Corinthians, realizado no dia 14 de setembro. O documento do Ministério cita comentário feito no programa ICL Notícias pelo Edu Moreira, que criticou esse tipo de publicidade em evento com classificação livre. A paixão das crianças é o futebol, diz a decisão. Aí elas veem isso aqui e entram no site para saber, isso aqui é a fala do Edu, que aconteceu no dia 16 de setembro. O que acontece, gente? Tem o futebol lá e tal, deve ter a foto aqui, né? Não tem. Infelizmente, não tem a foto, mas dá para recuperar aqui? Não dá. Tem o banner do site, do estádio, que tem publicidade das bets, cada vez mais, e quase que só exclusivamente, o que deveria ser proibido no Brasil, ainda não é. O ministro Haddad defende a proibição da publicidade, E tem essa publicidade que o Edu notou, que é de um site de acompanhantes. Olha, eu de minha parte, não tenho nada contra o negócio, viu? Nós temos um problema de exploração, claro, da mulher, exploração pela via do trabalho sexual, casos gravíssimos de tráfico de seres humanos para exploração sexual, tudo isso. Isso é uma grande questão. Agora, se o site, e eu não sei, porque eu realmente não conheço, o Fatal Model isso aí anuncia em vários programas de rádio, inclusive. Um dos programas mais antigos do rádio do Brasil, que é o Sala de Redação, o programa de futebol da Rádio Gaúcha, é sustentado por esse negócio do Fatal Model, por exemplo. Tá? Agora, se aquilo ali é uma espécie de Uber de acompanhantes e garante uma segurança para quem está ali trabalhando, garante segurança nos pagamentos, de localização, saber quem é o cliente, a gente sabe a treta que é trabalhar com isso. É perigoso, E é um trabalho. É um trabalho, não tem absolutamente nada. Pelo contrário, deveria ser muito mais bem protegido e regulamentado. Isso é uma coisa. Só para deixar claro, o que está se falando aqui é que o futebol ele passa na TV aberta, todo mundo vendo. O meu filho de 6 anos vê futebol comigo. E aí tem o anúncio lá, com o aplicativo para baixar. E quando você baixa e começa a navegar pelo anúncio, não é adequado para crianças da idade dele. E nem todos os pais têm super controle sobre a vida digital dos seus filhos. Aliás, cada vez menos, não é fácil. Então agora uma manifestação, o Ministério da Justiça dando 5 dias para a resposta depois dessa manifestação do Edu. Tá aqui o banner, ó. Tá aqui, ó. Tá lá, Durante o jogo, Não é só no Engenhão não, tá, gente? Isso aí eu acho que isso aqui é patrocínio do campeonato, aliás. Acho, não tenho certeza. Acho que é patrocínio do campeonato. Após o ICL revelar caso, o governo Lula demite agente da BIM investigado por espionagem. Juliana Dalpiva, na sua coluna hoje, a Casa Civil da Presidência da República demitiu o agente da Agência Brasileira de Inteligência, Fabrício Cardoso de Paiva, do cargo público por abandono de cargo em 2022. A demissão foi publicada no Diário Oficial após a conclusão de um processo administrativo disciplinar na Corregedoria da BIM. A coluna da Juliana revelou que ele fazia parte da BIM paralela, mostrou esse caso no dia 2 de agosto. O processo estava na Casa Civil desde o início de julho. Paiva tem 49 anos, é oficial da inteligência de ABIN desde 2009. Antes disso foi militar. Ele entrou na AMAN em 93, formado, permaneceu como oficial do Exército de 96 a 2009 e foi nessa época que conheceu o agora governador de São Paulo, o Tarcísio Freitas, também militar. Em junho de 19, ele se licenciou da BIM para trabalhar como coordenador geral de pesquisas e informações estratégicas junto ao ministério, então comandado pelo Tarcísio. A Juliana apurou que o motivo da demissão como segurança do Tarcísio durante a campanha de 22 está justamente relacionado a este período, quando o então ministro Tarcísio deixou o governo Bolsonaro para disputar o Palácio dos Bandeirantes em março de 22. O Paiva também retornou às suas funções na agência, mas no mesmo dia pediu licença para atuar na campanha. No entanto, Paiva não aguardou os trâmites legais internos e um parecer favorável da BIM para o afastamento, o que só ocorreu meses depois. Desse modo, ele ficou pouco mais de 2 meses na campanha de Tarcísio, sem autorização e sem trabalhar na BIM. Esse cara também é o que a Juliana Dalpiva revelou, que trabalhou na produção
daquele caso do pavão misterioso. Lembram daquelas conversas forjadas que foram publicadas na internet, bem no comecinho da Vaza Jato, lá em 2019, que davam conta que eu, o Jean Willis, o David Miranda, o Marcelo Freixo, o Glenn Greenwald, contratamos um hacker russo para invadir os celulares do Moro e pagamos com bitcoins e, portanto, aquilo era uma grande armação, né? Criaram esses chats, publicaram na internet. Depois a Juliana descobriu que esses chats foram criados dentro da BIM. Esse cara era um dos caras envolvidos nesse caso. Usaram o aparato estatal para criar esse negócio. Agora, não é esse o motivo da exoneração do cara. É por abandono de cargo. Né? Ai, ai. Assessor de Arthur Lira tenta resgatar dinheiro da operação do kit de robótica. Isso aqui tá uma piada, né, cara? O STF analisa pedidos dos investigados para resgatar uma grande quantidade de dinheiro apreendido em 2023 em cofres e malas durante a investigação do kit robótica lá que envolvia o Arthur Lira. Toda a investigação que envolve pessoas ligadas ao presidente da Câmara foi arquivada por decisão do ministro Gilmar Mendes em setembro do ano passado, com anulação de provas colhidas e devolução de bens apreendidos, como automóveis e computadores. O dinheiro em espécie, no entanto, ficou parado. Tava lá, lembra aquela foto do cofre? Vamos ver se tem a foto do cofre aqui. É a foto clássica do cofre, né? Não temos. O pessoal, Folha Press, né? Ô, galera, porra, sabe? Não é pegar no pé, né? Mas, cara, você tá falando do cofre, do dinheiro, bota a foto do cofre, da coisa que as pessoas querem ver. Depois reclama que ninguém fica olhando as coisas da imprensa, né, Jimmy? As pessoas só se informam no TikTok. Se você entrar no TikTok e alguém tá dando essa notícia, a primeira coisa que aparece é um cofre na cara da pessoa mostrando o dinheiro. Mostra as coisas pro ser humano, senão o ser humano vai lá no Instagram. Aí ninguém mais acessa a Folha. Mas também, cara, vocês informam mal também as pessoas, né? Fica difícil. Aí agora estão tentando pegar o dinheiro de volta, afinal de contas. Ah, não teve problema nenhum? Anulou as provas, ministro. Então tá, então essa grana aqui é minha. Né? Até que se prove que a grana tem origem ilícita, ela é minha. E estão tentando pegar de volta lá. Tinha que ter a imagem do cofre. Ô, Jimmy, vê se tu acha a imagem pra nós aí. Cofre Arthur Lira. Joga no Google aí, joga pra gente mostrar daqui a pouquinho. Porque vamos mostrar o cofrinho do Arthur Lira? A gente não pode falar do Arthur Lira aqui umas coisas, né? Porque tem uma decisão judicial, parará. Entrou com uma decisão judicial contra o ICL. A gente tá proibido de falar aqui naquela suposta, né? Agressão sexual do Arthur Lira contra a ex-esposa Juliane Lins. Não podemos falar sobre isso. Não estamos falando sobre isso, viu, doutor? Mas o seu cofrinho a gente pode mostrar. Vamos mostrar o cofrinho do Arthur Lira, Jimmy? Tá na mão aí? Possivelmente é esse aí mesmo. É esse aí. É esse aí. Olha, atenção, quem quiser ver, eu sei que pode chocar muita gente. Mas se você quer ver o cofrinho do Arthur Lira, né, não é dele, não estava na casa deles, que estava na casa de um policial civil que era ligado à quadrilha toda lá dos kits robótica, né? Aí o Jimmy, você vai fazer você vai colocar o cofrinho do Arthur Lira para as pessoas verem agora. Coloca para nós aí. Ó, quem for dono dessa bufufa pode aparecer lá pegar de volta, tá? Tinha 4 milha ali, pouco, né? Do que botar na mão, um pouquinho, mas, né, não vamos desprezar 4 milhões de reais. Dá pra comprar alguma coisa, né, Jimmy? Dá pra ser feliz, né? Tá aí, ó. Tá aí. Cofrinho do Arthur Lira. Tá na mão aí, pra quem quiser ver. Aí, ó. Só pegar de volta lá, viu? Não tem mais prova nenhuma, nada aconteceu. Tudo absolutamente legal, né? Governo Lula vai editar novas regras sobre abordagens policiais e a suspeitos, uso de armas e algemas. Uma tentativa aqui do Ministério da Justiça, o doutor Ricardo Lewandowski, para padronizar as abordagens da polícia pelo Brasil todo. Hoje é completamente sem, é até uma piada você ler, né? Olha o que muda. Uso de arma de fogo, como medida como último recurso, por exemplo. Como é hoje, não disparar contra pessoas, a não ser em caso de legítima defesa. O problema é que a polícia muitas vezes atira e depois vai lá no boletim de ocorrência e fala, não, fomos recebidos a bala, né? Gerenciamento de crise, como é hoje, não existe diretriz específica. Gravação das câmeras, como é hoje, não existe diretriz específica. Tomada de decisões durante as operações, como é hoje, não existe diretriz específica. Abordagem de suspeitos. Qual que é a proposta, por exemplo, para você fazer uma revista, uma pessoa parada na rua?
Em muitos países do mundo você não pode fazer o que faz no Brasil, né? Você para na rua com qualquer pessoa sem nenhum motivo. Isso não existe. Então, qual que é a proposta do Lewandowski? Você explicar para a pessoa por que ela está sendo parada para a revista. Ah, porque você estava fazendo tal coisa. Como é hoje no Brasil? Não existe diretriz específica. Produção de dados, não existe diretriz específica. Caso está de fundada suspeita para abordagem, como é hoje, não existe. Busca dentro de casa, sem diretriz específica. Utilização de algema, sem diretriz específica. Polícia faz o que quer nesse país. Aí o Ministério vai tentar organizar essa bagaça. Os estados que não cumprirem, porque as polícias militares estão na mão dos governadores, né? Podem ser penalizados porque eles podem deixar de receber cota do Fundo Nacional de Segurança Pública voltada a ações do uso da força, como compra de equipamentos especiais. Por enquanto, ainda só na proposta, né? Lula critica ricos, alfineta Bill Gates e diz que o mundo está desgovernado. O Lula ontem participou de um evento, recebeu um prêmio do Bill Gates, logo depois concentrou críticas no Bill Gates, falou inclusive, né? Não é sempre que eu venho aqui, não é sempre que me convidam, não pode uma pessoa, né, como o Bill Gates, ter mais dinheiro que o PIB de um país. Falou isso o Lula ontem. Foi forte o discurso, né? Entre o discurso e a prática estamos longe no Brasil, né? Não se enfrentou de fato aqui a grande riqueza no Brasil, né? Fizemos uma maquiagem ali, uma taxaçãozinha meio mequetrefe e boa, e acho que vai ficar nisso aí mesmo. Agora o discurso para fora, um discurso importante. Os líderes mundiais começam as suas falas hoje na ONU, com Lula e Biden. O Lula abre hoje a União Geral da ONU, o Brasil sempre abre tradicionalmente, né? Com discurso focado em G20 e questões ambientais. Olha, rapidamente a crise lá no Líbano, e daqui a pouquinho a gente vai falar do Pablo Marçal. Ontem terminou em soco na cara. Já tivemos a cadeirada, o Pablo Marçal já tomou a cadeirada, aí ontem o assessor do Pablo Marçal achou que, como assim o Marçal tá andando de lado nas pesquisas, e talvez a campanha do Marçal, viu que o Datena até deu uma crescidinha na moral dele eleitoral, depois de dar uma cadeirada no Marçal, decidiu dar um soco na cara do marqueteiro do Nunes. A gente vai mostrar o vídeo aqui. Soco. Enfia a mão na cara do cara. Todo sangrando. No final do debate do Flow. Né? Esse é o nível. Eu gostaria até de nem estar falando desse negócio aqui, sinceramente. Até comentei hoje de manhã, né? Falei, olha, é preguiça. Eu tenho preguiça. Porque não tenho o que falar. É um assunto que acaba. Acabou o assunto. Você vê a notícia e fala, tá bom, tudo bem, sabe? Eu não sei porque esse cara segue nos debates. Aliás, eu sei porque ele segue nos debates. Crise lá no Oriente Médio, ao menos 35 crianças já foram assassinadas por Israel. No Líbano, Israel começou uma ofensiva militar absurda contra o Líbano. Mais de 500 mortos. As pessoas estão fugindo das suas casas. Nós estamos revendo as cenas agora, estamos vendo as cenas que nós vimos em Gaza. Estamos começando a ver isso. Pessoas fugindo em massa. O ministro da Guerra de Israel já falou ontem para as pessoas deixarem as suas casas, as pessoas que moram no sul de Beirute e no sul do Líbano, deixar para onde problema delas. Vai acontecer o que aconteceu em Gaza, muito possivelmente, não sei se na mesma escala, mas o bombardeio está pesado. Na semana passada, Israel promoveu ataques terroristas, explodindo homens-bomba em território do Líbano e da Síria. Isso envolve também um grande teatro que acontece ali, que envolve a Síria. A Síria, o Bashar al-Assad, depois de ter sido... A ideia era derrubar o Assad, né? Lembra das primaveras árabes? O Assad era para ter ido junto, né? Com o Saddam Hussein, com o Mubarak, com toda aquela galera. Não foi. Com o Saddam, não. Com o Gaddafi, com todo mundo. Não foi. As dinastias lá, as casas reais da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e tal, se colocaram contra ali, todo mundo queria derrubar o Assad. Não conseguiram derrubar o Assad. Justamente porque a Rússia se aliou ao Assad. E o Irã. Ou seja, a consequência da Primavera Árabe foi ter fortalecido o Assad, uma guerra civil cruel e absurda, mas Damasco se tornou um entreposto para reforçar o Hezbollah também, porque aí o Irã começou a usar, ajudou a segurar o Assad, começou a usar aquilo ali para fornecer treinamento, guerrilheiros e armamentos
para o Hezbollah. Então, a ideia desse negócio, claro, de Israel é tomar território, roubar território, praticar o seu terrorismo de Estado e também começar a tentar segurar a onda ali do lado. Né? Então tem toda uma questão gigante envolvida, o que pode significar que esse negócio não para por aqui. Lembrando que nos ataques de gás no ano passado, aeroportos da Síria foram atacados também, Alepo. Por que estão atacando o aeroporto lá? Porque era justamente para os aeroportos e as rotas que ajudam a fortalecer o Hezbollah, lá em cima, enquanto atacava o Hamas, né? Hamas, Hezbollah, coisas diferentes, lugares diferentes. Então veja, é uma multiguerra que está acontecendo ali, uma multi-explosão que está acontecendo ali. As cenas estão em todos os jornais nacionais, esse é o assunto do dia no mundo. O The Guardian, Israel, mata pelo menos 492 pessoas no mais pesado dia de bombardeamento do Líbano desde 75 até 90, que foi a Guerra Civil. Israel diz que atingiu 1.300 alvos e está escalando a violência também na capital, Beirute. Bom, tá no Guardian, tá no New York Times, tá aqui em tudo, né? As pessoas fugindo, né? Olha aqui, ó, todo mundo tentando sair, vai para onde, sabe-se lá, né? A infraestrutura do Líbano, claro, é muito melhor que a de Gaza. A Gaza hoje não existe mais, né? Mas nós vimos em Gaza, né? Ah, saiam daqui e vão para lá. Aí as pessoas são bombardeadas, assassinadas no meio do caminho. E depois que vai todo mundo para lá, depois bombardeia lá também, né? Não, sai da cidade de Gaza e vai para o sul. Vai para Rafah, vai para não sei aonde. Aí depois soca a bomba lá também, mata todo mundo também. Teremos uma nova Gaza ali? A ver. O Hezbollah tem um exército regular maior e mais poderoso do que o Hamas. Mas mesmo assim não tem nem comparação, tem 40, 50 mil homens. Israel nativa, se não me engano, tem 150 mil, tem um exército de reservistas de 400 mil homens e mulheres. Poder de artilharia, aéreo, tudo, mesmo que o Hezbollah seja ali alimentado pelo Irã e tal, não chega nem perto. Muito possivelmente Israel sabe que pode fazer essa ofensiva, né? Aqui as pessoas fugindo lá no Washington Post, deixa eu ver se tem uma imagem um pouco maior, os bombardeios, olha aqui, ó. Aqui, né? As pessoas, isso aqui são os engarrafamentos que foram fotografados ontem, as pessoas tentando fugir do sul do Líbano, que é onde os bombardeios mais pesados acontecem neste exato momento. O Brasil se prepara para trazer os conacionais para cá e os colonos israelenses estão usando a guerra em Gaza e, claro, depois usarão esse ataque ao Líbano. Para quê? Para roubar terra. Que é disso também que se trata, né, gente? Estão roubando mais terra. Vai lá, rouba. Não é seu, vai lá, pega, né? É meu. Tá escrito aqui, né, esse livro aqui, que uns velhos escreveram lá, desculpa, falta, né, de mais assim também, né? Tá nos livros aí, a gente achou uns livros aí de 3 mil anos atrás que diz que essa terra é minha. É assim que é usado, você sabe, né? O uso da religião é dessa forma, nesses casos. É minha, povo escolhido, sei lá o quê. Tá, não vou entrar nos detalhes aqui. Você sabe de tudo isso, a gente está cobrindo isso aqui desde o ano passado. Roubar a terra, é para isso que está sendo feito, né? Vamos lá então para fechar o programa de hoje. Debate acaba com o Marçal expulso e assessor de Nunes agredido. Aqui temos o vídeo, né? O Marçal foi expulso porque assinou regras que não ia atacar ninguém. O debate foi mais ou menos tranquilo. Quando tem que falar de propósito, o Marçal não serve para absolutamente nada. É um inepto, um ignorante, um farsante. Ele tá nessa para fazer negócio, para acumular poder, para captar cliente. Né? Se der tudo errado, já fez uma campanha boa, já captou um monte de otário que ele vai tomar dinheiro depois. É isso também, o Marçal tá no ganha-ganha. Aí como não podia fazer o circo dele lá, foi com aquele gesso inútil dele lá, que ele deu umas porradas na mesa no podcast esse dia, né? O dedo quebrado dando porrada na mesa, assim, né? Uma farsa. Falou, inclusive, num vídeo que fez a farsa da ambulância, que não precisava de ambulância nenhuma quando o dia que tomou uma cadeirada, era pra fazer vídeo mesmo. Falou. Marçal falou isso num vídeo. Não é o que eu acho, foi o que ele falou. E ontem, no final do programa, decidiu quebrar as regras, quebrou as regras 3 vezes em seguida, de propósito, na frente do mediador, o Carlos Tramontina, foi expulso do debate. Assim que foi expulso, um assessor do Marçal criou um conflito ali, agrediu o marqueteiro do Ricardo Nunes com um soco na cara. Nós temos aqui as imagens, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó, a hora do soco, ó. Olha aí, ó. Acabou o Marçal expulso, o assessor aqui, ó,
Esse assessor aqui, de barbinha aqui, ó, deu um soco na cara, ali, ó, do assessor do Ricardo Nunes. O assessor caiu no chão, deu para ver ele caído aqui, né? Então, esse aqui, esse é o agressor, esse cara de barba aqui, ó, estão vendo o cara ali, ó, ali o agressor, e o assessor do Nunes caído no chão. Lá, ó, dá para ver lá, né, Jimmy? Tá caído no chão aqui, ó. Depois levantou o rosto todo sangrando, não sabemos ainda a extensão, se quebrou o nariz, o que aconteceu ali. É um marqueteiro do Nunes, na verdade, né? É um homem do marketing lá. E aí gerou essa confusão toda no final do debate, ou seja, gente, é para montar o circo. O debate já tinha acabado. O debate já tinha acabado. O Marçal faz questão de ser expulso no final do debate. Esse aqui é o meliante, que foi para a delegacia. Esse cara aqui, ó. Tá aí, ó. Esse famoso aqui. Foi para a delegacia. O Tramontina estava acabando o debate, ia ter uma conversa depois sobre o debate. Ou seja, isso aqui tudo é de caso pensado. Não me espanta, aliás, posso colocar em dúvida aqui, como dúvida mesmo, que isso já não estava planejado. Né? Não vou eu aqui, Marçal, agredir ninguém, não vou. Mas quando terminar o debate aqui, vamos causar um fuzuê aí, empurra alguém, derruba uma câmera, dá uma porrada em alguém. Não duvido, aliás, eu acredito muito que isso pode ter acontecido. Muito. Porque o tema no Brasil, isso é hoje. Né? Aí, infelizmente, a gente está falando dessa porcaria aqui. Eu não tenho mais saco para falar nesse cara. Atenção, pessoal do Flow, pessoal do UOL, do SBT, da Globo, que vai ter debate. Vocês estão convidando esse cara porque vocês querem a audiência que o circo de horrores dele provoca. Ele não tem cadeira cativa nos debates pela lei. Ele não é obrigado a estar nos debates pela lei, porque o seu partido não tem os critérios estabelecidos pela lei para obrigatoriamente estar nos debates. Vocês não podem deixar de convidar o Boulos, a Tabata, o Ricardo Nunes e o Datena, porque pela lei eles são obrigados a serem convidados para os debates. Podem não aceitar, mas o convite tem que ser feito de forma formal, inclusive. O Marçal, não. Vocês estão levando esse cara para fazer circo, para fazer audiência. Porque vocês se beneficiam disso. Quem perde é a cidade de São Paulo. Quem perde é a nossa decisão, nosso debate democrático. Quem perde é o nosso ambiente de discussão pública. Tá bom? Então que fique bem claro aqui a responsabilidade de quem convida. Porque pode simplesmente não convidar. Não é mesmo? Ah, mas ele tem 20% de intenção de voto. Tudo bem. Então, se tiver 20% de intenção de voto na próxima eleição, o Marcola, você chama o Marcola para o debate no seu canal também. Tá bom? Se for para um segundo turno, Marçal também, e forem entrevistas separadas, aí tudo bem, você vai entrevistar. O cara está no segundo turno. No primeiro turno, não vejo como necessidade. A não ser pela necessidade de fazer circo. Beleza? O programa está acabando. Jimmy, não esqueça, o livro novo do GCE a gente vai lançar aqui ao vivo, exclusivo e grátis, no domingo às 8 horas da noite. O novo, tão aguardado livro do GCE, uma pensata intelectual sobre o pobre de direita, para a gente entender, né? Sacada do GCE, né? Pegar essa expressão e destrinchar ela pra gente, para entender por que é que isso acontece. Você pode fazer a sua inscrição para o evento que vai acontecer gratuitamente no domingo, 8 horas da noite, lá no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, o link está no chat, faça agora, senão você esquece e depois vem cobrar a reprise. E como vocês viram no negócio das bets, que a gente fez o documentário, não teve reprise. Esse aqui também acho que não vai ter. Então aproveita que é de graça, tá bom? Amanhã a gente se encontra, está começando a ICL Notícias, primeira edição, um grande beijo, tchau. Aquele cara é um pobre de direita. Você já deve ter ouvido essa expressão alguma vez. Ela se refere àquelas pessoas que não têm os serviços básicos garantidos, mas defendem mais privatização, defendem mais poder para as empresas que roubam delas o direito aos serviços básicos. Pessoas que não têm o direito a uma aposentadoria justa, mas defendem uma reforma
que corte, né, os direitos dos aposentados. Enfim, pessoas que defendem os seus algozes, pessoas que defendem aquelas que mais as prejudicam e que roubam as suas riquezas. Mas como é que essas pessoas passam a defender os seus algozes? Por que elas defendem aqueles que deveriam ser seus adversários, seus inimigos? Para entender isso, a gente precisa de um grande intelectual, de um grande professor. E é isso que o Gessé Souza, um dos maiores sociólogos do nosso tempo, é um grande professor, um grande intelectual, um grande sociólogo, e ele vai nos ensinar numa aula no dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, o porquê acontece esse fenômeno pobre de direita, e vai lançar o seu novo livro que tem esse título, O Pobre de Direita. Se inscreve e vamos participar dessa aula junto.